Senhoras e senhores, queridas amigas, irmãos do Ideal Espiritista Cristão, boa noite para todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade a nós concedida de estar nesse plenário de amor, nesse encontro que toca profundamente as nossas almas, num acolhimento extraordinário e bendito por parte daquele que é o referencial da nossa evolução, o nosso Mestre Jesus. Que Deus, que a espiritualidade possa continuar nos inspirando e lucificando a nossa mente para que a mensagem se torne viva, pulsante dentro de cada um. Deus em toda parte. Na resposta dada pelos Espíritos a Allan Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus, a inteligência suprema do universo, a causa de todas as causas, o Senhor da vida, se expressa em amor soberano e no magno mandamento define: haja luz. E a luz foi feita. Os espíritos foram criados. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, princípios inteligentes do universo. É a definição do espírito. Na resposta da questão 76 da mesma obra, quando Kardec questiona quem são os espíritos, os benfeitores da vida maior também afirmam: são seres inteligentes que povoam e que estão em toda parte do universo. A expressão do amor se fez em cada um de nós, quando criados. Somos dotados de inteligência. Somos espíritos com uma destinação magnânima, a perfeição. E para atingi-la, vamos percorrendo a trajetória que vai definir ao final a felicidade suprema, quando planificaremos o amor dentro do nosso próprio universo. Deus em toda parte. Ainda em nossa infantilidade, o procuramos lá fora. Enquanto o Senhor da vida, Jesus, o seu representante, nos revela dentro do nosso próprio coração. Buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado, afirmar o Mestre. Estamos em pleno século XXI e ainda caminhamos em busca de um Deus que está num ambiente que jamais vamos encontrar, o ambiente lá de fora. Por isso, muitas vezes, por intuição, por inspiração, o procuramos apenas nas religiões, que têm, por sua vez, a missão de apresentá-lo diante da possibilidade de cada um, porque somos indivíduos, dotados de razão, dotados de sentimento. As religiões
nos fazem lembrar da presença dele, que não está apenas circunscrita ao templo, a não ser quando ele é revelado dentro do próprio templo do coração. Mas ainda, caminhando nas nossas fragilidades, somos amparados pela própria providência divina, que nos oferece educadores, luminares, que vêm ao mundo para nos inspirar nessa grande descoberta. E todos eles nos fazem lembrar que a caminhada é extraordinária, mas é única, é de cada um. Caminhamos em sintonia com aqueles que afinizamos, vivemos em sociedade, nascemos na base propulsora da evolução entre os homens, que é a família, que tantos insistem em destruir, mas não serão vitoriosos, porque a família é a base dos princípios da fraternidade. A família nos aponta a destinação do grande futuro, de uma sociedade organizada, de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade cristã. Como espíritos livres, o Senhor nos concede, portanto, essa caminhada da evolução, para que possamos descobrir, cada um do seu jeito, qual é o melhor caminho a seguir. Mas é importante lembrar que o caminho, como afirmara Hermes Trismegisto lá no Egito Antigo, o caminho se faz no caminhar. É a cada passo que nós damos, é que nós vamos construindo o caminho. Num primeiro momento, ele é filosófico. Nós idealizamos. No segundo momento, colocamos o pé na estrada. E aí que esse caminho vai se tornando robusto, vivo, importante, porque ele nos convida ao crescimento, ao desenvolvimento, diante dos obstáculos, diante do desconhecido, diante daquelas conquistas que vamos estabelecendo, que vai nos motivando para jamais desistir. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, faz lembrar Hermes, porém, ele sublima o ensinamento de Hermes, quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Para ser literal, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí ele completa: ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Durante muito tempo confundimos e julgamos que ele era o próprio Deus, mas na verdade ele estava dizendo para nós que ele é um espírito que já caminhou muito mais do que a gente. E na sua sabedoria, na sua bondade, ele volta para o nosso meio para nos conclamar a esta marcha, a marcha ascensional. E a doutrina espírita vem nos mostrar didaticamente como nós devemos nos aproximar do Senhor. Eis um tempo extraordinário que se descerra para a humanidade, o século 21. Porque agora nós vamos verificando à luz dessa doutrina maravilhosa que seguir o Mestre, na verdade, é entrar dentro de nós mesmos para descobrir os nossos limites, mas nos apoiar nas nossas possibilidades, para dar um passo adiante. Tendo ele, repito, o caminho que lucifica, o caminho que é projetado, impulsionado pela consciência de cada um, que vai se descobrindo, que vai se despertando.
a cada movimento, a cada aprendizado, a cada experiência. Portanto, ninguém evolui isolado, afastado. Todos nós vamos nos intercambiando para que haja uma motivação, para que nós possamos verificar que quando a consciência se apresenta límpida, devemos nos curvar a ela, devemos nos entregar para que o bom combate se estabeleça. Qual é o bom combate? Aquele que nós estabelecemos conosco mesmo, nos descobrindo, verificando tendências, percebendo que como almas que caminham na esteira da evolução, reencarnando, desencarnando, nós mergulhamos na Terra, porque no dizer de André Luiz, a reencarnação é um berço espiritual que nos favorece para que em cada movimento nós possamos despertar para um novo instante, para um projeto chamado renascimento, para que em meio às injunções, os atritos, os problemas, nós possamos abrir os nossos olhos, nos curvar obedientemente, resignadamente, para procurar entender qual é a lição que nos visita em cada embate. Porque o religioso tradicional vai falar, vai trabalhar, vai desenvolver de uma forma, muitas vezes importante, que nós estamos envolvidos num contexto em que existe uma chibata que tortura os nossos lombos, para que nós possamos ficar pagando uma conta impagável, dentro de princípios religiosos da antiguidade, que muitas vezes movimentava o povo impondo medo ou culpa. Porque o medo e a culpa, lá na antiguidade, era uma forma de segurar, de domar as paixões. A doutrina espírita, em vários momentos, didaticamente, vem nos falar sobre a lei de causa e efeito. A lei que estabelece, na verdade, a nossa relação com a nossa realidade. Ou seja, escolhas, atitudes, palavras, ações, que na verdade expressam o que está dentro da gente. E tudo que nós lançamos no universo de Deus, naturalmente, nós somos convidados a administrar isso de alguma forma. Afirmam os entendidos que quem semeia vento, colhe tempestades. Da mesma forma que quem estabelece a relação amorosa, o próprio amor nos envolve. No dizer de Emmanuel, poeticamente, o bem que semeares em algum lugar, será o teu advogado em todo o universo. Observemos filosoficamente como isso é bonito. Mas nós precisamos de estudar esse assunto com mais calma, com mais cautela, para que aqui, esta reunião, como qualquer atividade espírita, não seja um cenáculo em que, ao invés de sairmos livres, nós, muitas vezes, nos trancafiamos nos nossos próprios conflitos. Alimentamos culpas, o que nos traz insegurança, medo. E não é essa a proposta do Senhor. Afirma Paulo de Tarso, você que trouxe Paulo para nós, na questão, separei aqui, 1009 do Livro dos Espíritos. É uma das questões que precisam de ser estudadas com muita calma, com muita persistência. É uma equaçãozinha pequenininha, e se vocês me permitem, eu vou ler para vocês. Paulo diz assim: gravitar para a unidade divina
eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias. 2 pontos. A primeira, a justiça. A segunda, o amor. E a terceira, a ciência. 3 coisas são opostas e contrárias. É a reação. É o que nós precisamos de estudar aqui agora. É a reação. A reação da justiça, do amor e da ciência. É a antítese. A ignorância, o ódio e a injustiça. Vamos com calma. Lembram que nós iniciamos falando que somos espíritos, dotados na atual conjuntura de inteligência. A inteligência é atributo do espírito, está escrito no livro dos espíritos. André Luiz, décadas à frente, trouxe um ensinamento interessante para a gente pensar. Que, na verdade, a inteligência, ela é atributo da mente. Porque a mente é que é atributo do espírito. Olha que interessante. Então, nós somos espíritos. Eu não posso confundir espírito com mente. A mente é uma estrutura que foi elaborada pelo espírito. Do mesmo jeito que a mente, ela estabelece os nossos corpos, como o corpo espiritual e o seu corpo físico. O seu corpo físico é uma representação do seu corpo espiritual. Certinho? Então a nossa mente, ela é capaz de expressar-se elaborando o pensamento. Olha que interessante. E o pensamento, não é? Que estabelece, que foi projetado pela inteligência, para ficar didaticamente correto, o pensamento é matéria, no dizer dos espíritos. Matéria que Emmanuel define como matéria eletromagnética. Então, traduzindo, o seu pensamento, ele tem força, ele tem corpo, ele tem estrutura, ele tem cor. O seu pensamento tem cheiro. Portanto, o seu pensamento tem direção, porque é eletromagnético. A direção que tu vai dar para o seu pensamento é gerenciada por um fator importante da nossa estrutura íntima chamada vontade. Eu estou caminhando devagar para não ficar complicado. Então, quando o Evangelho diz assim, no nascimento de Jesus, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens e às mulheres, para ficar bem com elas, de boa vontade, que é simbólico, boa vontade. Então, quando nós agimos com boa vontade, nós estamos estabelecendo uma festa nos céus. Glória a Deus nas alturas. Não foi o nascimento de Jesus? Está correto? Foi o nascimento de Jesus. Agora vamos esquecer a história acontecida há 2000 anos. Vamos conversar agora sobre o que nos importa, que é a nossa história. Porque não adianta estudar a história de Jesus esquecida da nossa. Fechou? Quando eu faço a prece, quando eu levo o meu pensamento, quando eu estou em busca de uma frequência espiritual diferenciada, glória a Deus nas alturas. Qual altura? Abre-se painéis do seu superconsciente para que você possa ser inspirado, para que você possa se integrar com forças superiores. Tudo isso vai proporcionar a alimentação para aquele menino que nasceu, para o Cristo. Qual Cristo? Jesus? Não, você. Porque todos nós temos o Cristo dentro de nós. Por isso que existe uma diferença. Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Qual que é a diferença? É porque ele nasceu em Nazaré? Esse símbolo de Jesus de Nazaré representa o homem.
o homem que está em processo evolutivo. No caso dele, muito à frente, que a gente não consegue mensurar. Mas é uma individualidade, como você é uma individualidade, como todos nós somos considerados por Deus. Não há acepção de pessoas para Deus. Deus criou o Espírito. Haja luz, está escrito por Moisés no livro Gênesis. E a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa. Olha que extraordinário. É glória a Deus nas alturas, no nosso caso. Quando a nossa consciência diz assim, vai lá na reunião, não, vou melhorar. Vai lá visitar sua mamãe. Vai dar um beijo lá na sua sogra. Vai sorrir para aquele seu adversário. Há alguma coisa, que eu não vou ficar esmiuçando aqui, mas eu vou sintetizar chamando de uma... Eu vou falar inspiração, porque se eu for falar intuição eu não estarei correto. Uma inspiração para você agir contra ao seu limite. Esse esforço, essa tarefa, ela é importante para que você perceba o resultado dela. Então quem semeia o bem, ele vai lá, o indivíduo jogou pedra no rosto dele. Ele vai lá levar um copo de leite para ele. Ele vai lá, ou ele nem vai lá fisicamente, ele vai só mentalmente, ele faz uma oração. Ele pensa assim, se ele fez isso é porque eu preciso de receber o que ele me ofereceu. Nós estaremos fazendo um movimento, nós estaremos sendo proativos para modificar algo que não nos agrada. Se não nos agrada, é necessário que nós começamos a entender que isso não aconteceu aleatoriamente. Isso não aconteceu por acaso. Ensina Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que nós vivemos num processo de associação. Associação e repercussão. Tudo que você expressa, de alguma sorte, fica como que, vamos dizer assim, congelado, guardado em algum lugar no universo, e você, em algum momento, terá a possibilidade de ir adiante para verificar o que tu semeou. Para alguns, isso é um pagamento de dívida. Mas, na verdade, não é dívida. É um convite para que a gente possa estudar a matéria que nós oferecemos para o mundo. Quando estas atitudes, esses pensamentos e sentimentos envolvem o semelhante, e aí é que está a grande sacada, nós teremos a oportunidade de verificar como que isto é grave. Por quê? A lei vai nos ensinar que fazer ao outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse complica a nossa jornada. Agora, se o outro está sendo lesado por esta atitude, o Evangelho diz assim, que os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. A definir o seguinte, passando a uma contabilidade final. Todos nós estamos num barco, navegando em águas revoltas, porque nós ainda não gravitamos em torno da unidade divina, como ensina Paulo de Tarso. O que é a unidade divina, Carlos Alberto? A unidade divina, eu poderia religiosamente falar aqui, Deus. Filosoficamente eu poderia dizer, o amor. Cientificamente, gravitar em torno da harmonia psíquica.
seja o termo que eu venha a utilizar. O que é mais importante é verificar que gravitar em torno da unidade divina é que alimenta o espírito. Porque você, eu, todos nós, estaremos caminhando em busca de águas tranquilas para que a gente possa remar, sem enfrentar tantos obstáculos. Porque a tempestade, a treva, as lutas que nós encontramos no caminho, elas, na verdade, estão só nos dando um sinal. Por isso é que nós, na contabilidade divina, temos que estudar um assunto chamado providência divina, que nos conta que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, eu e qualquer um nesse ambiente podemos cometer o mesmo ato, mas a repercussão do mesmo ato não será igual. A repercussão vai ser de acordo com o grau de entendimento de cada um. Então, quanto mais o espírito vai adquirindo lucidez, conhecimento, preparação, mais ele passa a ter autoridade para administrar as forças que subjugam o bruto, o primata. Fiz-me claro? Por quê? Você está numa escola que te convida a voar por territórios sublimes, aonde a filosofia harmoniza, aonde a ciência te dá resultados positivos, e aonde o amor alimenta a tua alma. Vocês conhecem o livro Nosso Lar? O filme, acho que todo mundo assistiu, né? Vocês já leram o livro Nosso Lar? Quem já leu o livro Nosso Lar? Não precisa levantar o dedo. Agora eu vou perguntar, quem já leu o livro Nosso Lar 2 vezes? Não levanta o dedo. Vai piorar. Quem já leu o livro Nosso Lar 10 vezes? Aquele livrinho pequeno, 10 vezes é enjoativo. Pois bem, nós já fizemos esse estudo do livro Nosso Lar. Vou contar assim porque eu fico com vergonha, porque foram poucas vezes. 5 vezes. Líamos em grupo e estudávamos cada frase. E até hoje eu me recorro ao livro Nosso Lar. Porque todas as vezes eu encontro ali algum ensinamento que escapou da outra vez. Mas isso é só um incentivo para o estudo doutrinário, em grupo, participativo, convidando vocês a levantar da cadeira e ficar só ouvindo. Ingressem às tarefas dessa casa, porque é na tarefa, é no estudo, na convivência que a gente vai realmente estudar o Espiritismo. Mas pode continuar frequentando a reunião, né? Voltando. No livro Nosso Lar, André Luiz afirma que o amor é o alimento das almas. Olha que extraordinário. Jesus, em algum momento no Evangelho, chegou a falar que ele era o pão da vida. Vocês se lembram em que passagem que se encontra? Lá no capítulo 6 de João. Aí tem gente até hoje comendo o corpo dele. Porque ele falou que ele é o pão da vida. Aí ele distribui o pão na ceia. Tomai e comei todos vós. Tem gente que até hoje está se alimentando. E uns estão ganhando dinheiro até hoje vendendo. Mas tá bom. Um dia vão entender que é amando que você vai gravitar em torno do ideal, da unidade, dos princípios que vão nos deixar, nos fazer felizes. Fez-me claro? Amando, e não estou aqui dizendo sendo amado. Eu estou conjugando o verbo eu amo. Não é eu sou amado. Porque nós queremos isso, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E Jesus está dizendo assim, saia de ti mesmo. Ame, sirva, seja o menor. Eu quero ser o maior. Eu não tenho disposição para servir. Eu quero ser servido. Enquanto eu gravitar, ou eu permitir que não haja essa gravitação em torno do que é superior, diz Emmanuel,
que nós vamos então gravitar em torno do que nos interessa, no seu sentido egóico, dos nossos interesses. Eu vou ficar gravitando em torno daquilo que me incomoda. Quer um exemplo? Como é que está aí hoje, Belo Horizonte? Está um sol dos demônios. Né? Como é que está aí? Como é que você saiu do trânsito? Nossa, ninguém suporta o trânsito de Belo Horizonte. Não é uma injustiça? Observem bem. O que vocês acham? Vocês acham que é justo dizer que está tudo errado no Brasil? Nós devemos nos apoiar no plano da rebeldia, então eu vou fazer greve? Eu vou jogar pedra? Eu vou distribuir o WhatsApp denegrindo pessoas? Instituições? Fazer isso é gravitar em torno de tudo aquilo que macula, de tudo aquilo que vai me deixar cansado, que vai me fazer perder. Porque na Terra nós queremos ganhar. Aqui é um território de disputa. Quem é o mais inteligente? Quem fala mais? Não, fala mais não. Quem fala melhor, né? Quem tem mais dinheiro? Não é assim? Dentro de casa. Eu não estou falando lá fora, não. Porque é marido e mulher. Já disputa na hora que o menino nasce. É a sua cara, não é a minha. Não é assim? Puxou o pai. Puxou a mãe. Como que eu posso querer que a evangelização infantil do Glacos venha resolver um problema que eu, como pai, instituí na cabeça do meu filho desde o início? Pediram para mim vir aqui falar sobre lei de causa e efeito. Eu estou construindo com vocês um pensamento filosófico, porque estudar a lei de causa e efeito, eu convido vocês a abrir o livro dos Espíritos. Por exemplo, na questão 843, Kardec tem a seguinte resposta dos Espíritos sobre a liberdade. Que o homem possui a liberdade de pensar, agir. Porém, essa liberdade, nos princípios espirituais, elas trazem para nós uma palavrinha extraordinária chamada determinismo. Resposta. Responsabilidade. Qual é o determinismo? O determinismo de entender a importância de ser livre. Então, quanto mais o espírito é evoluído, mais liberdade ele tem. Sabe por quê? Porque ele percebe que a liberdade impõe responsabilidade. Então, lá no mundo espiritual, querem um exemplo? Maria Santíssima recebeu a visita do anjo Gabriel e ele falou, anunciou, e ela disse assim: eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Devolveu a bola. Devolveu? Não, não devolveu. Porque é espírito evoluído, já percebe a autoridade daquele que está diante, anunciando uma missão. Diferente do egoísta. Quem és tu para falar comigo? Eu faço, mas tem que ser do meu jeito. Não é aquele... Vocês conhecem o discurso de Bezerra de Menezes? Ele escreveu esse discurso para os médicos, quando encarnado, no Brasil, no século XIX. Ele falava que o médico é sacerdote de Jesus. Que o médico, por excelência, ele não escolhe quem que ele atende, ora... Ele não escolhe em que lugar que ele vai lá visitar, se é na tapera da favela, se é no palácio. Ele está pronto para servir. Esta é a ética do cristão. Médico. Do médico cristão. Por que eu falei do médico? Porque os japoneses afirmam que o médico e o professor possuem a missão divina. É sacerdócio. É óbvio que todas as tarefas são missionárias. Mas aqui traz para nós uma reflexão importante. Porque tanto o médico quanto o professor,
cuidam da alma e do espírito. Ou seja, cuidam do corpo, mas estão envolvidos com a lucificação. Espírito superior, nas atividades espíritas, nas atividades espirituais, vou ampliar, eles estão nos acolhendo para cuidar, para atender os nossos pedidos, porque o pedido é legítimo. Não foi Jesus quem afirmou no capítulo 7 de João, ou melhor, de Mateus? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre. A providência divina nos atende, porque ela nos concede a liberdade. Mas escolher agir significa depois ter que enfrentar o que nós pedimos, o que nós buscamos e aonde nós batemos. Fiz-me claro na matemática? É óbvio. Se você procurar de verdade a sua transformação espiritual, ela virá de uma forma muito interessante. Se você continua resistindo, porque não está disposto, não tenha dúvida, a evolução espiritual virá. Se você é rebelde, não tem problema, a evolução espiritual virá. Eu peguei 3 situações aqui só para a gente refletir. Nessas 3 situações, como que será a evolução espiritual do rebelde? Como será a evolução espiritual do indiferente? E como será a evolução espiritual daquele que está assim, Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Evolução espiritual que eu me refiro, eu repito, não estou aqui tratando de tarefas ou de práticas religiosas. A nossa conversa aqui é sobre a religião chamada amor. Então esse exercício, esse sacerdócio é em todos os momentos da vida. Carlos Alberto, mas está difícil. Estou sofrendo. E eu não sei porquê. Causas do passado? Sem dúvida. Afirma Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Causas de um passado próximo? Causas de um passado distante? De outras vidas? Sem sombra de dúvida. Mas se eu não mergulhar num projeto para compreender o caminho que eu devo percorrer para o grande futuro, eu vou continuar preso com as algemas do passado. Da culpa, do medo e da insegurança. Então nós em Espiritismo não estamos querendo mais gastar tempo de descobrir, por exemplo, o que nós fizemos no passado. Por que nós estamos sendo perseguidos? Por que o meu filho não trata comigo? Por que eu tenho dificuldade? Eu vou citar um exemplo aqui que a gente atende muitas situações nas casas espíritas. Por que eu não consigo beijar a minha mãe? Por que eu amo um filho e o outro eu tenho ódio? Explicações existem. Mas o nosso interesse agora é dizer assim: o que eu posso fazer para pelo menos me aproximar da minha mãe? O que eu devo fazer para transferir um pouco do amor que eu sinto para um filho, oferecendo para o outro? E por aí vai. Por que eu fui abandonado? Por que eu sou solitário? E tantas outras situações do dia a dia que vergastam, que são dolorosas, aflitivas. Cada um afirma o adágio popular com seus problemas, não é verdade? Mas o que eu posso fazer para mudar? Mudar o mundo? Agora vai ser uma confusão para os brasileiros mudarem o Brasil. De novo, na próxima eleição. Aí nós vamos acreditar nas mesmas promessas. Costuma ser os mesmos, não muda, mas as promessas são as mesmas. Não é verdade?
Enquanto nós não investirmos na mudança pessoal, que é intransferível, o mundo lá de fora não muda. Porque, diga-se de passagem, quando nós mudamos na nossa intimidade, o mundo lá de fora muda. A nossa maneira de enxergar fica diferente. O Papa Francisco, há pouco tempo, disse que, eu achei extraordinário, ele é um filósofo, ele diz que precisamos de pingar nos nossos olhos o colírio da caridade. A doutrina espírita está tratando desse assunto há muito tempo. Fora da caridade não há salvação. Aí a gente faz o mutirão, vamos fazer. Vamos também conversar sobre a proposta da caridade essencial, que é gravitar em torno da unidade divina. O Paulo, que, diga-se de passagem, é o autor da mensagem magna do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse assunto, do fora da caridade não há salvação, é quem está dizendo que nós precisamos de entrar, estudar, viver a justiça, amar sem esperar ser amado, amar sem deixar para depois, porque é preciso amar como se não houvesse o amanhã, afirmou o poeta. E a ciência, se não estudarmos, vamos continuar a ignorar, vamos continuar dando murro na ponta de faca. É natural bater a cara na porta, não tem uma história assim? Bater o dedo mindinho na quina da mesa, Jesus, tem dor pior. Nós vamos continuar tateando nas sombras da nossa ignorância. Eu gostaria muito, e eu fiz uma prece ao nosso benfeitor espiritual Emmanuel, que pudesse nessa noite nos inspirar, para que a gente pudesse vir aqui, para convidar vocês para essa gravitação. Vamos deixar de gravitar em torno do que a gente pensa. Vamos começar a ouvir o outro. Sem humildade, não cresce. Sem simplicidade, diz Bezerra, não existe projeto que vai ter vitória. Sem planejamento, impossível. Até quando eu vou ficar brigando com a conta do cartão de crédito? Que sempre vem alta. Planeja. Contabilidade, meu amigo. Está gastando mais do que pode. Da mesma maneira, se eu estou incorrendo no mesmo problema há décadas, é o meu karma ir até o fim? Aliás, karma não é uma palavra adequada para se usar no Espiritismo. Porque karma é uma palavra utilizada por religiões, por algumas religiões que define determinismo fechado. Somos como se nós fôssemos robôs que reencarnamos para ficar naquela gerência até o fim. Não! Somos os autores dos nossos destinos. Podemos modificar, podemos alterar. O nosso apóstolo Pedro afirma que o amor cobre a multidão de pecados. O amor não vai limpar o que precisa de ser compreendido, mas o amor te dá tempo. O amor te apresenta soluções. Aliás, quando tem problema, é porque não acabou. Se o problema existe, é porque não acabou. Quando terminar, o ciclo fechar, o problema some. Agora, os problemas se repetem porque nós não estamos aprendendo com eles. É aquela história do indivíduo que está no 10º casamento e todas as mulheres não prestavam. Agora eu vou achar uma gêmea. Quem que é o complicado nessa história? Ou melhor, o que é complicado nessa história? É procurar felicidade no outro. É colocar o seu destino na mão do outro. Você é o responsável pelo seu destino. Portanto, modifique sua maneira de pensar, muda sua maneira de sentir. Se entregue, seja criança, seja puro. Deixa de bobagem, de preconceito desses adultos que não podem mais sentar no chão, que ficam cheios de pose, mostrando para os outros o que não é. Porque quer viver em sociedade convencendo as pessoas. Nós temos que aprender a ser espíritos
que estamos vivendo um momento na Terra. E não humanos que de vez em quando vamos frequentar escolas de espíritos. Aí eu venho à reunião aqui uma vez por semana para depois ficar 0 a 0 e poder continuar a fazer o que eu fazia. Isto não é uma performance que vai nos levar para gravitar em torno da unidade divina. Vamos continuar durante um bom tempo dependendo da caridade daqueles que já gravitam em torno da unidade divina. Ufa, eu prometi. Eu tenho 2 minutos. Então, para me despedir de vocês, eu me calo, embora minha voz será utilizada, para trazer um espírito muito querido que está aqui presente. Através das mãos aveludadas de Chico Xavier, Maria Dolores, certa feita, disse assim: no tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa, no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho, do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias, ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas, da senda com que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos.